Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Eu tô muito feliz hoje, eu sempre tô, né? Porque eu trago pessoas extraordinárias aqui que eu aprendo muito com elas. Brinquei agora há pouco, várias mentorias grátis que eu ganho aqui nesse podcast. Meu propósito aqui é ajudar você a prosperar, com base em princípios, crenças e ferramentas nas 4 principais áreas da sua vida: pessoal, social, financeiro e espiritual. Além disso, se você ainda não faz parte da comunidade dos multiplicadores, que é uma comunidade de empresários que querem se desenvolver nessas áreas para prosperar em seus negócios com as ferramentas mais atuais, vai lá no meu Instagram depois, clica no link na bio e entra para fazer parte. Você vai ter acesso a um monte de palestra, treinamento, curso, mentoria, um monte de coisa muito boa para você poder crescer, para você poder prosperar. E esse podcast, talvez você esteja vendo aqui pela primeira vez, dá uma maratonada nele aí depois. Se você tá no Spotify, tem monólogos e tem collabs. Só trago pessoa top aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tô trazendo aqui o Pedro, o Pedrinho, meu grande amigo Pedro Quintino. Líder de movimentos sociais, trabalhando em causas de muito impacto por pessoas que precisam de verdade. Meu objetivo com o podcast de hoje é chocar você. É trazer um impacto na sua vida para você ser mais grato, para você ser mais verdadeiro, para você ser mais transparente, mais honesto, para que você tenha mais propósito de vida e para que você não fique embriagado com a sua própria prosperidade. Porque tem um monte de gente que está muito bem e passa a maior parte do tempo reclamando. Não sei se você sabia, mas tem em torno de 50 milhões de pessoas no Brasil em estado de muita vulnerabilidade. Insegurança alimentar. Muitas sem condição de tomar um banho. Sem lugar para morar, para dormir. Num barraco que quando chove molha tudo. Isso se não faz um barranco de terra lá e não tem mais, nem lugar para morar mais. E você tá aí com caminho quentinho, ar-condicionado quando tá calor, né? O banho quentinho também quando tá frio. Roupa boa para colocar, para escolher. Escolhe o restaurante que quer comer. Você tem tudo, pô. E às vezes reclama, né? Falo de mim também. Às vezes reclama e, putz, me dói o coração. Fala, caraca, meu, do que eu tô reclamando? Onde é que eu fui parar? E aí eu trago de volta todo o princípio de gratidão, que a Bíblia mostra muito bem. Que todo pregador de desenvolvimento pessoal fala muito bem também. Que a gente precisa ser grato. E aí isso arde no meu coração para que eu seja grato. Então hoje meu podcast com o Pedro é para chocar você, para que você seja mais grato. Essa introdução foi mais longa, que é para você se preparar mesmo pro que tá para acontecer aqui hoje, porque hoje vai ser diferente. Hoje não vai ser códigozinho de prosperidade para você só crescer mais ainda do que você já tá, não. Hoje é para você ter um impacto de consciência. Meu irmão, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Pô, obrigado. Eu fico até meio sem palavras depois dessa apresentação. Mas obrigado, é um prazer estar aqui com você, poder compartilhar nossas vivências e poder contribuir com o teu público, com a tua audiência aí. É isso que você falou, para que a gente possa furar um pouco essa bolha que a gente vive e mostrar a realidade de algumas pessoas tão próximas que a gente acaba não percebendo durante o dia a dia por conta da nossa rotina. Então a ideia é essa, com essa furada na bolha a gente consiga chocar a ponto das pessoas se mobilizarem e transformarem o coração. Show de bola. Antes de você contar um pouquinho da sua história para o pessoal saber quem é você, fala um pouquinho dessa bolha. O que você enxerga dentro dessa bolha? O que você enxerga no comportamento e na vida de quem está nessa bolha? Dá uma breve descrição para o pessoal só se localizar e falar assim, pô, tô na bolha. Tá. Acho que eu posso falar com propriedade porque por muito tempo eu caminhei dentro dessa bolha, sabe? Caminhei com essa redoma em volta de mim de que, assim, o que eu faço é ir para o trabalho, ir para a faculdade, encontrar meus amigos, ir para minha casa e trabalhar com encontrar minha família. E nada do que eu faço sai desse círculo. Então, meu círculo é sempre aquele na faculdade, meu círculo é sempre aquele no meu trabalho. A minha família, eu me relaciono também com quem eu quero, eu crio até, de certa forma, uma bolha na minha família. Quando eu saio desse triângulo, eu encontro sempre as mesmas pessoas. Então, assim, a gente acaba caminhando e olhando sempre para as mesmas coisas, para as mesmas pessoas, com a mesma perspectiva. E acaba realmente esquecendo que existe um mundo por fora disso tudo. Acontece muita coisa fora daquilo que a gente não está acostumado a olhar. Então, eu convido as pessoas a começarem a se relacionar com essas coisas que estão fora, sabe? Fazer um caminho novo para ir para o trabalho, fazer um caminho novo para ir para a faculdade e começar a observar o que está acontecendo, sabe? Começar a baixar
o vidro do carro no farol. Enfim, a nossa bolha, às vezes, a rotina não permite, né? Tipo, a gente vive nessa loucura de, pô, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso estudar, preciso fazer não sei o que e tal, e acaba alguns não querem olhar, outros não tendo tempo para olhar, outros não percebem que não estão olhando para fora da nossa bolha. Então, a nossa função principal é essa. Fazer com que as pessoas olhem, forçar as pessoas a olharem para fora disso, daquilo que sempre acontece na nossa vida. Fantástico. Fala aí só uma coisa, para depois a gente entrar em várias e detalhar. Fala só uma coisa que tá fora da bolha que as pessoas estão passando despercebidas e não estão. Pessoas em situação de rua. A gente passa por várias durante o dia e não sabe quem é, não sabe o rosto, não sabe nome, não sabe nada. Às vezes não sabe nem a voz, porque a gente nem abaixa o vidro do carro. Então, é uma das coisas. Mas, assim, a gente pode falar várias aqui, né? Uhum. Mas, basicamente, pelo que eu faço, é isso. São invisíveis. São invisíveis. São invisíveis. Para quem nunca ouviu falar, a gente vai falar um pouco hoje sobre Rio Preto Invisível. E outros projetos sociais também que Pedro liderou e lidera. Pedro lidera um movimento grande, liderou já e continua liderando um movimento grande de pessoas envolvidas em prol de fazer o bem mesmo, para quem está em situação de rua. E eu não vou ficar falando muito do tema porque eu não sei, não tenho essa profundidade. Mas o Pedro sabe e ele já impactou muito a minha vida em poucos diálogos que a gente teve assim, em poucas horas de café, né? Ele gosta muito de café. Então ele vai falar sobre esse tema também. Mas conta um pouquinho da sua história aí, como foi sua trajetória, sua família, sua vida, como foi que tudo isso chamou sua atenção. Conta pro pessoal. Cara, eu brinco que isso sempre teve envolvido, de certa forma, na minha vida e na minha família desde sempre, né? Porque eu lembro de umas principais brigas do meu pai e da minha mãe quando eles ainda eram casados. A gente morava numa casinha de fundo, assim, 4 cômodos, sabe? Super simples. Era aquele esquema de, tipo assim, de tirar do almoço para comer a janta, literalmente, sabe? A gente vivia ali numa dificuldade absurda. E minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai trabalhava o dia inteiro e tal. E a gente chegou um dia à noite em casa e meu pai tinha levado um cara em situação de rua para tomar banho na minha casa. Caraca. E a gente morando no fundo de uma casa, a gente tinha uma casa na frente assim, a gente morava no fundo em 4 cômodos. Eu, minha mãe e meu pai. Então aquilo lá me chamou muita atenção. Seu irmão não Meu irmão não era nascido, ainda. Eu tinha 3 para 4 anos, talvez, sabe? E isso me chamou muita atenção. Porque era um cara dali do bairro, né? A gente morava lá na Zona Norte, na época. E ele sempre passava por lá. E meu pai sempre ajudava ele de alguma forma. Sabe? Tipo, meu pai tem um supermercado. Que na época era mini mercado, inclusive. Como chama? Faz um merchan pro teu pai. Supermercado Salles, Rua Santa Paula, 3354. Aí em frente sim. à FATEC. Ah, que legal. Sei onde que é. Sabe? Sim. E aí, cara, ele sempre ajudava de alguma forma e tal, mas esse dia especificamente ele me marcou muito, porque eu falei, pai, o que tá acontecendo? Eu cheguei com a minha mãe em casa, tinha um cara em situação de rua, todo sujo, entrando na minha casa, assim, cruzando a sala pra ir tomar um banho. Aí ele falou, não, a gente tava conversando no mercado, eu ajudei ele e tal, sei que ele me falou que fazia tempo que não tomava banho, eu trouxe ele pra tomar um banho em casa. Nossa, mano. Então, assim... Ensina a criança no caminho em que tem que andar, e ela não vai se desviar dele. Não é ensinar ó, filho, quando você vê alguém com dificuldade, ajuda essa pessoa. Não, eu mostro fazendo. Então, foi um choque, né? Você é doido? Eu cheguei em casa, na hora eu assustei, só que aí depois ver o cara saindo limpinho, cheiroso. Putz, mano, eu chego a arrepiar, velho. Tá maluco. Tipo, eu entendi o que meu pai fez. Ali eu entendi o que meu pai fez. E aí, Thiago, isso sempre começou a meio que rodear, permear o meu caminho ali, sabe? Tipo, eu comecei a ter esse olhar um pouco mais cauteloso com essas pessoas. Porque a gente sempre tinha aquele olhar, isso obviamente não com 3, 4 anos, né? Mas assim, eu fui crescendo e aprendendo a ter esse olhar um pouco mais cauteloso. Quando eu vi uma pessoa em situação de rua, que assim, lá na Zona Norte, na época, tinha vários, sabe? Tipo, tinha um cadeião lá na frente, antes da FATEC era o cadeião. Eu lembro. E aí... Eu morei ali perto. Você morou? No São Jorge. Ah, pô, só atravessar ali a pontezinha ali, o Corguinho, pertinho. Morei ali pertinho. Quando era cadeião ainda eu mudei pra lá. Aí depois virou FATEC. Então, assim, tinha muito. E eu comecei a não olhar aquelas pessoas como só pessoas em situação de rua. Eu conseguia naquela época já não entender, mas, tipo assim,
ter esse olhar de que, pô, existe alguma coisa a mais ali. É possível aquela pessoa Cara, sair que louco, dessa né? condição. Eu pego algumas coisas assim, eu gosto de comentar porque às vezes as pessoas deixam passar. Eu não sei se a galera percebeu aí o cuidado que ele tem pra falar que entendeu. Né? E aí, é porque é difícil, né? Tipo, Entender. E Tipo, o buraco é mais embaixo, né? é exatamente isso que a gente tenta falar hoje, sabe? Fazer hoje, quer dizer. Então, assim, cara, eu fui crescendo. Fui crescendo e, como eu disse, fui entrando na minha bolha. Eu precisava estudar, eu jogava futebol na época, eu morei um tempo fora. O tempo foi passando, desisti de jogar futebol, comecei a fazer faculdade. Você foi jogador mesmo assim, né? Eu fui, cara. Fala aí um pouco aí Eu fui. desse atleta. Eu sempre quis ser, né? Sempre quis ser jogador e desde moleque sempre joguei. Eu não me vi fazer... Eu nunca estudei, cara. É mesmo? Nunca cheguei e falei, cara, vou estudar agora porque o estudo é meu caminho. Não, eu tinha tanta certeza que eu seria jogador que eu ficava só, juro por Deus. Meu pai ficava puto comigo. Assim, você não tem certeza que você vai virar jogador, você precisa estudar e tal. E aí eu ia empurrando a escola com a barriga, sabe? Ficava ali, tipo... O negócio era bola. Na média, quando apertava um pouco, não, vamos lá, às vezes não dava, fazia exame, sabe? Ficava... Sempre fui ali empurrando com a barriga porque eu tinha plena convicção disso. Até porque eu nunca pensei em outra coisa, né? E olha que doido. Sempre que eu pensava, minha família é prova disso, porque eu sempre fiz questão de falar isso. Eu sempre quis ser jogador, pra eu ter muita grana e poder fazer alguma coisa no bairro ali que eu cresci. Caraca, que louco. Não tô zoando, mano. Não tô zoando, eu juro. Sempre falava, mano, preciso fazer alguma coisa aqui, porque eu via, tipo, cadeião, via meu pai ter um mercado. Você morou ali também, na Dourado? Morei. Essa casinha aí que eu falei que era no fundo era na rua do lado. Na rua do lado do Na mercadinho. rua do lado. Então, tipo, eu crescia vendo as mães indo lá comprar as coisas no mercado, às vezes para levar pros filhos, pro marido, enfim, irmão, seja lá o que for que tava lá na cadeia. E eu vi o quanto isso era difícil para elas, assim. Então, eu não sabia o quê. Eu sempre falava, vou fazer alguma coisa aqui no bairro. Porque era a realidade que eu tinha na época, sabe? Até os 15 anos, talvez, eu sempre tive isso na minha cabeça. Depois dos 15, a gente começa a pensar em outras coisas, né? Sabe? Tipo, pô, eu quero morar na Europa, quero ligar pra minha mãe e falar, mãe, você nunca mais vai trabalhar na vida, vem pra cá. Mas até então, meu pai me conta também muito isso, que até os 14, 15 anos eu sempre falei isso aí. Falei, vou ser jogador porque eu quero ter alguma coisa aqui no bairro. Quero fazer alguma coisa aqui no bairro. Não sei o quê, mas alguma coisa eu vou fazer aqui. E pra mim, na minha cabeça, eu precisava ter dinheiro na época pra fazer isso. E o jogador era a profissão que mais dava dinheiro, né? Dava visibilidade, eu podia fazer muita coisa. É que você conhecia também, que dava muita grana, né? Pô, jogador. jogador. Eu não tinha outro, foi o que eu te falei, eu não tinha outra. Porque meu pai era empresário, minha mãe era cabeleireira. E a gente vivia, não mal, mas tipo assim, não tinha condições pra fazer aquilo que eu imaginava. Então, enfim. E aí, cara, fui com 17 anos, fui pro Atlético Paranaense. Olha que louco. Fiquei um tempo no Atlético Paranaense, aí voltei pra cá, voltei pro Rio Preto, cheguei a jogar no profissional daqui do Rio Preto. Aí apareceu a oportunidade pro Palmeiras, fui pro Palmeiras, fiz alguns testes lá e tinha que me apresentar num dia, mudei de ideia, não fui. Assim, mesmo? Não me apresentei, tinha apresentado numa terça-feira lá, não me apresentei porque eu tinha fechado um acordo, um contrato de boca aqui no Rio Preto para jogar o Sub-20 e ficar profissional do ano seguinte. Aí, dentro da minha cabeça de moleque de 17 anos, falei, não, é melhor eu ficar aqui mesmo. E porque você é corintiano também, né? Não? Eu sou corintiano. E aí jogar no Palmeiras... Não, mas meu pai é palmeirense. Meu pai pulava tá. na altura desse teto aqui. Mas manda real, influenciou isso? Fala, putz, eu sou corintiano. Não, mano. Não, né? Eu que escolhi. Porque, tipo assim, na época o cara que me ajudou, ele tinha alguns contatos, né? Ele me ofereceu algumas possibilidades. E uma delas era o Palmeiras. E eu falei, não, eu quero ir pra lá. É aqui que eu quero ir. Aí Pensando na profissão. Puramente. Nem coloquei o coração na jogada. Porque, como ele tinha muito contato, ele podia ajustar esses testes, sabe? O teste no Santos, tanto que na minha época, algumas pessoas daqui foram pro Santos. Aí tinha time menores, tipo, aqui de Piracicaba, um pouco maiores, tipo, Ponte Preta, tinha muito grande como Palmeiras e Santos. Então, assim, eu falei, não, eu quero ir no Palmeiras. Se não der certo lá, a gente vem descendo e tal. Aí eu que escolhi. Nem botei o coração na jogada. Tanto que até tinha amigos lá na época, que um jogou comigo aqui em Rio Preto, né? Ele é de Mirassol, mas jogou comigo em Rio Preto. Já na época era MSN, Orkut, enfim. Pode crer. Mandei mensagem pra ele, falei, cara, tô indo e tal, não sei o quê. Fiz os testes, mas na hora de me apresentar mesmo, definitivamente não fui.
Você ia entrar pro time pra jogar mesmo. Já tinha passado. Pro Sub-20. Uhum. Aí vim pro Sub-20 do Rio Preto com a promessa de jogar o profissional, mas não aconteceu. Aí as coisas... Aí vem lesão, aí vem decisão errada, aí você desanima, aí, sabe? Uhum. Aí eu fiz 18 anos, falei, pai, quer saber? Vou estudar. Não vou ficar passando perrengue aqui, não. A decisão errada me machucou muito, sabe? A ponto de desgostar da coisa. Bateu no emocional demais, né? Porque eu já tinha tomado uma decisão errada antes, né? E aí, a segunda decisão errada, eu falei, não, pai, chega. Não vou mexer com isso aí, não. Mas eu continuei recebendo proposta até os 23. Com 23 eu tentei a última cartada. Aí nisso fiz a primeira faculdade, né? Aí, com 23 eu fui pro Tanabe. Jogando Vars, o cara me viu, tal, vamos lá, beleza, vamos. Tentei a última cartada, não deu certo. Eu falei, não, é isso, enterrei de vez agora. Vamos pensar em outras coisas. Pode crer. E passou, virou a chave, virou a página. É, machuca ainda, né? É, né? Eu Dói um pouco ainda. tenho muito amigo que é profissional. Que time você torce? São Paulino, né? Eu sou corintiano, Você é corintiano também? O Pablo, que jogou no São Paulo. não Cara do conheço. Atlético, foi pro São Paulo. Maior contratação da história do São Paulo. Pode crer. Até ele chegar lá, jogou comigo. A gente parceiro de Instagram ainda. Que legal, mano. Então, tipo, tem muito amigo que tá fora. Tem muito amigo que, enfim. Então, eu acho que ver isso aí machuca um pouco. Mas agora com 30 anos, machuca menos, pelo menos. E aí fiz a segunda faculdade, fiz Direito. Aí fiz Primeiro era o quê? Educação Física. Ah, Aí fiz Direito, foi quando eu comecei a me envolver. Comecei a entender... Aí, olha que doido, foi quando eu comecei a sentir algumas coisas que eu sentia naquela época. Que eu comecei a entender melhor sobre a dificuldade que as pessoas têm de acesso a alguns serviços básicos, acesso a direitos, acesso a elementos básicos da vida, da vida digna de uma pessoa, sabe? Aí, coincidentemente, o projeto nasceu em 2016, quando que eu comecei a faculdade de Direito. tem um ponto aqui de reflexão para quem tá assistindo, que é o seguinte. O Pedro, ele contou que muito antes já na vida dele, ele já tinha essa vontade, né, de impactar a vida das pessoas de alguma forma. Ele acreditava que ele precisava ter muito dinheiro para fazer o que ele queria fazer. Ele focou numa profissão, igual acontece com quase todo mundo. Em alguma fase da sua vida, você vai mesmo se frustrar com alguma coisa que você quis fazer e acabou não dando certo do jeito que você queria. Normal. A gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Até que uma hora você acerta uma veia em alguma coisa que você também tem paixão por aquilo e vive com prazer, né, em alguma outra profissão. Mas o detalhe interessante aqui é que é o seguinte. Essa paixão dele por fazer o bem não foi enterrada junto com o sonho do futebol. E aí nasce uma descoberta, que ele vai contar já adiante, que é que a crença de que ele precisava ter muito dinheiro como jogador de futebol, igual a brincadeira que ele falou aqui, mãe, vem embora pra Europa que você vai precisar trabalhar mais. Na realidade não precisava disso, né? Não precisa. Assim, precisa liderar um movimento, Sim. envolver pessoas. E acho que mais do que isso até, isso aí é fundamental, mas acho que botar as pessoas diante da realidade. A gente sempre fala, porque como a gente está falando agora em off, tem gente que quer só dar o dinheiro. Quer só dar, quero entregar um moletom, quero entregar não sei o quê, mas acho importante esse contato com a realidade. Assim como eu tive lá com 3, 4 anos com um cara entrando sujo, saindo limpo da minha casa, acho que é importante você ver as tuas ações tendo efeito, tendo impacto na vida das pessoas, sabe? Uhum. Porque a minha função enquanto líder do movimento é exatamente essa, sabe? Eu quero que as pessoas se sintam... assim, sinto aquilo que eu sinto quando eu tô ali, sabe? Porque para mim é fácil falar. Eu tô ali toda semana, eu tô ali fazendo isso há 7 anos, enfim. Mas a dificuldade de ganhar a confiança das pessoas é nisso, porque às vezes as pessoas querem manter ali na superficialidade e a gente precisa dar esse empurrãozinho a mais, a gente precisa caminhar pro lado fundo da piscina, sabe? E acho que talvez é o nosso principal ponto e também a nossa principal dificuldade hoje. É ter esse tipo de engajamento. Bora falar sobre isso então. Vamos. Conta pro pessoal aí a história do projeto, como é que foi, quais são os problemas, qual é a causa. Cara, o projeto, ele nasceu em São Paulo, né? Com o SP Invisível. O projeto chama RP Invisível. Nas redes sociais, para quem quiser
pesquisar aí. Vou colocar na descrição também aqui, tá? E o Spotify e o YouTube vai estar escrito aqui embaixo. Instagram.com/RP Invisível. É isso. Então ele nasceu com um movimento em São Paulo, SP Invisível. E nasceu de uma brincadeira dentro da igreja, em que os membros ali da igreja foram desafiados a falar sobre coisas que não eram vistas na cidade. E o André e o Vinícius, o André é formado em cinema e o Vinícius é jornalista. Nossa, que legal, velho. Formado em cinema. Deve manjar muito mesmo de comunicação visual. Ele manja. Que da hora. E aí eles saíram para fotografar as coisas e, cara, eles fotografavam pro prédio abandonado. Fotografava o prédio. Ia fotografar o ambulante ali vendendo CD, DVD, sabe? Fotografava o cara. Fizeram N fotos, aí eles perceberam o seguinte, quando eles fotografavam de longe, assim, sabe? O prédio, a árvore, alguma coisa, tinha uma pessoa em situação de rua quase sempre ali, que não foi o motivo deles terem tirado a foto. Nossa, mano, sabe? que louco. E quando eles iam tirar foto de pessoas, ainda que eles vissem as pessoas em situação de rua, quando eles iam tirar as fotos, eles tiravam a foto da população de rua de longe. E aí do ambulante, do camelô, enfim, eles chegavam perto e tiravam foto do cara de perto. Então eles tiveram essa sacada de que, tipo assim, pô, o que de fato é invisível na cidade são aquelas pessoas. Não é esse prédio, porque o prédio eu vi, não é a árvore, porque a árvore eu vi, não é o ambulante, porque o ambulante eu vi. A polícia vê o ambulante quando vai tirar o cara dali. Mas pode ter um cara em situação de rua dormindo do lado do ambulante. A polícia vai passar, vai tirar o ambulante, a população de rua vai ficar ali. Então eles falaram, cara, é isso que tá hoje mais chamando nossa atenção para a invisibilidade. O que é invisível são essas pessoas. E assim, se elas são invisíveis, imagina a história dessas pessoas. Sabe? Imagina o nome das pessoas. Tipo, você, beleza, pode perguntar o nome, mas é a história. O que trouxe ela ali? O que fez ela chegar ali? Sabe? Enfim, é uma pessoa. Quem que é a família dela? O que ela tá fazendo aqui? Enfim. Aí eles surgiram com... Foi aí que surgiu o projeto SP Invisível. No primeiro ano do SP, eles até tentaram implementar em outras cidades e tal, mas acabou não pegando muito bem. Aí hoje o cara que coordena comigo, que é o Poloto, Fábio Poloto, conhece o Vinícius há muito tempo, que é um dos fundadores, e propôs a gente começar aqui em Rio Preto. O Vinícius veio pra cá, passou uma semana aqui com a gente, explicando, ensinando, indo pra rua. Você já conhecia também o Vinícius ou não? Eu conhecia porque eu era amigo do Poloto. O Poloto sempre falou dele, né? Tá. O Vinícius sempre foi muito engajado nas coisas da igreja ali, eles são da IBAB, enfim. A IBAB tem N programas e o Vinícius sempre foi muito engajado. Então, sabia quem era de falar. Aí vim, conheci o Vinícius, conheci o projeto e tal, não sei o quê. E até então quem era o coordenador era o Poloto. Porque o Poloto teve a ideia de trazê-lo para cá. E eu já fui me engajando logo de cara. Já fui a primeira turma a ir para a rua, a entender como é que funciona o projeto de armazenamento de histórias, de direcionamento dessas pessoas para de acordo com aquilo que elas contam e apontam para a gente. Até que o Poloto teve que sair da cidade, foi receber uma proposta de trabalho em São Paulo e eu assumi de vez em outubro daquele mesmo ano, 2017. E dali para frente eu toco o projeto. Era uma coisa que a gente não fazia, até então era ação, sabe? Ação de inverno, ação de Páscoa, ação de Natal, ação de tal. E a gente começou a fazer a partir daquele ano. Que era uma coisa que eu sempre tive vontade de, tipo assim, foi o que eu te falei, começar a caminhar pro lado mais fundo da piscina, sabe? Pô, a gente conta história, a gente dá visibilidade e tal, a gente consegue fazer algumas pontes muito boas, mas e aí? Sabe? Tipo, acho que precisava desse passinho a mais. Aí o projeto deslanchou, sabe? Tipo, pô, a gente começou a fazer ação, começou a dar mais a cara na rua, começou a participar mais, e veículo de imprensa vindo junto. A gente começou a ser chamado para escola, faculdade, empresa, enfim, para falar sobre o projeto. E, cara, o projeto foi tomando uma proporção enorme a ponto da gente... Nós éramos em 5 na época, do grupo base. Hoje nós somos em 14. O grupo de voluntários eram 10 pessoas, 5 mais 10. Sabe? Isso é só o grupo base hoje. O grupo de voluntários, como eu te disse, chegou a bater 60 pessoas. Para atender, tipo, 440 pessoas, sabe? Tipo, cara, foi escalando de um jeito que assim, eu precisei pedir ajuda. Sabe? Falei, cara, eu não consigo mais. Vem você aqui. Fizemos parceria com outros projetos, com outras empresas, para ver se a gente conseguia atender melhor, ampliar mais esse nossos tentáculos, assim, sabe? Se a gente conseguia relar em coisas que a gente não relava.
E foi indo até o ponto de, tipo assim, cara, a gente precisa pensar agora daqui pra frente, porque fazer isso a gente já sabe fazer. E agora? Então o projeto nasceu assim e cresceu assim, sabe? Fantástico. Como que foi essa fase que você viu que começou a crescer? Tem alguma coisa que hoje, olhando pra trás na trajetória, tem algo que explica esse envolvimento? Você ter conseguido conduzir esse monte de gente pra fazer a parada? Cara, eu acho que é isso. Uma coisa que sempre me incomodou, quando eu via, e por isso que eu decidi participar do RP Invisível também, quando o Poloto trouxe pra cá, é que não era um projeto O convencional. Poloto continua com você? O Poloto continuou. Ele foi pra São Paulo e voltou na pandemia. E aí ele voltou pra cá. Aí você, pro tava, projeto. aí você já tava na liderança, você mesmo. Já, é. E aí foi que ele não é um projeto convencional. Porque o que eu via era tipo assim, vamos lá entregar a marmita, vamos entregar sopa porque tá frio, vamos entregar roupa porque... E eu comecei a fazer uma avaliação sincera de que, tipo assim, cara, eu não vivo só de roupa, eu não vivo só de comida. Por que as pessoas na rua têm que viver só de roupa e comida? Sabe, eu preciso de afeto, eu preciso conversar, eu preciso... Que às vezes alguém me pega pelo braço e fala, mano, vem aqui, é por aqui que você tem que ir. Sabe por quê? Que as pessoas da rua não têm esse auxílio. Sabe? Uhum. E eu vi uma possibilidade no projeto, no RP Invisível, de ser esse ponto de apoio que faltava para pessoas em situação de rua. Eu não via... eu via muito isso, sabe? Tipo, marmita, roupa, tal, não sei o quê, mas eu não via ninguém pegando para dentro de casa, dando banho, tirando o cara limpo, como meu pai fez. Então eu comecei a enxergar que, assim, eu precisava fazer mais. Não, assim, fazer mais no sentido de tipo assim, preciso dar isso, preciso dar aquilo, preciso... Eu precisava fazer mais no sentido de me engajar. Meu pai só soube que aquele cara precisaria tomar banho quando ele se engajou com o cara, quando ele parou para conversar. Sabe? A gente dá muitas vezes aquilo que a gente acha que as pessoas precisam. E no projeto eu comecei a não só perceber que era possível, mas ver na realidade que era possível, que a gente não precisa dar aquilo que a gente acha que as pessoas precisam. A gente precisa dar aquilo que as pessoas realmente precisam. E pra eu saber, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que gastar meu tempo. E é aí que tá o problema. Ninguém quer. Que às vezes eu quero só usar o outro como um antidepressivo barato. Quero, tô me sentindo mal. Nossa! Tá maluco. Eu quero ir lá pra me sentir bem e eu vou lá dar um prato de comida. Eu vou lá, dou um agasalho. Aí eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo bem. Sabe? Mas, tipo, e se não era isso que a pessoa precisa? Se a pessoa tivesse acabado de jantar? Então, eu não posso... A finalidade do meu ato... Eu li um livro muito bom, inclusive fica de indicação, Ministério de Misericórdia, do Tim Keller. Muito bom. Muito bom. Se eu não me engano, é o livro que eu mais me inspiro para fazer as coisas do projeto hoje. Top. Ministério de Misericórdia. Tim Keller. E ele fala que, assim, quando eu tiro a finalidade do ato do outro e coloco em mim, eu mato a bondade do ato. Então, assim, quando eu vou fazer algo pelo outro, esperando que eu ganhe algo em troca, eu mato a bondade do ato. Aquilo vira uma barganha, vira uma moeda de troca. Não existe generosidade nisso. Eu preciso entender e mudar o meu coração. Esse pode ser um bom ponto de partida, mas ele nunca pode ser um bom ponto de chegada. Uhum. Nem aquilo que me faz manter no caminho. Que é o Ministério de Misericórdia, é exatamente isso. Ele pauta todo o nosso... todo o livro no... Me fugiu a parábola agora. Samaritano? Do bom samaritano, é isso. Que ele pega o cara, depois de ter apanhado, tal, dá todas as moedas, dá tudo que ele... Enfim, ele pauta todo o livro em cima dessa parábola. Então ele fala que isso pode ser uma boa motivação para a gente começar, para continuar, para iniciar, pode ser um bom pontapé, mas eu preciso transformar o meu coração para que aquilo lá não me mantenha e não me deixe, não me faça chegar lá no final só com essa motivação, como uma moeda de troca. É por isso que a gente incentiva as pessoas a ir para a realidade. Sabe? A ir para a rua, a ir para conversar com as pessoas, a ir numa comunidade, enfim. A gente fez
ações já nas comunidades que tinha aqui, Vila Itália, Brejo Alegre, enfim. E as pessoas tinham muita dificuldade de chegar nesses lugares. Porque, pô, você fala favela, que você imagina. Você sabia que tinha favela em Rio Preto, além do Vila Itália? Não. Pra mim era só essa daí. Então. Porque ganhou visibilidade, né? É. Então, assim, tinha a favela do Brejo Alegre, tinha a favela do Vila Itália. A gente fez ação no Vila Itália em 2018. Sabe? Quando nem era... E as pessoas não sabiam que existiam isso, porque não iam pra realidade, não iam pra rua. Eu, quando eu digo ir pra rua, é assim, cara, sair da bolha mesmo. Sabe? Tipo, vamos olhar o que está acontecendo na cidade, vamos saber o que está acontecendo, vamos abaixar o vidro, vamos conversar com as pessoas, vamos se engajar com as pessoas, sabe? Então, comecei a falar, esqueci o ponto que eu tava. Por que a gente entrou nesse assunto? Sobre engajar. Sobre engajar. Sobre o Ministério de Misericórdia. Então, o ponto central do Tim Keller é esse. Que assim, a gente precisa se engajar para que a gente saiba entregar aquilo que as pessoas precisam. Nem sempre aquilo que eu acho que é melhor para a pessoa é de fato o que é melhor para ela. Que eu vi. É o de acordo com a minha realidade. O padre Júlio Lancelotti fala uma frase fantástica, que assim, eu só consigo pensar de acordo onde meus pés pisam. Então, assim, onde meu pé está pisando, onde minha cabeça está pensando. Eu não consigo pensar na necessidade de uma pessoa em situação de rua, de uma pessoa de uma comunidade, ou de uma situação de vulnerabilidade, insegurança alimentar, pobreza menstrual, qualquer coisa que seja, se eu não estiver pisando naquela realidade. Porque aí eu vou dar aquilo lá que eu acho que ela precisa. E aí não tem efeito prático nenhum, mano. Não resolve nada. Não tem eficácia. É só pra confortar o ego, muitas vezes. É o antidepressivo barato, que é fácil fazer. E é mais barato que pagar um psiquiatra e se tratar e ir na terapia. Sabe? É muito forte, mano, esse assunto. É pesado. Traz um pouco dos números, pessoal. Saber. Cara, os números oficiais de Rio Preto são um pouco defasados, né? Um pouco não, muito, eu acho. Porque eles dão que existem 880 pessoas em situação de rua hoje. Só que só pela nossa contagem, é importante fazer um paralelo aqui, que assim, existem duas realidades muito distintas de população de rua em Rio Preto. Existe a população de rua que é um pouco mais vista, um pouco mais notada, porque está no centro, está na Abadi, está no Andaló, enfim. Existem, de fato, as pessoas que são marginalizadas, que vivem à margem da sociedade, que vivem ali para a Zona Norte, ali perto da zona. Eu falo para todo mundo que, assim... E é grave também ali, mano. Eu já passei ali por perto várias vezes. E dá pra ver como que é grave. Ali, eu brinco que existem 2 marcos na minha vida. Primeiro, a criação do projeto. Que, de fato, foi o que girou uma chave muito importante na minha vida. E depois, quando eu fui pra Zona Norte com o projeto. Aquilo ali, Thiago... Cara, é surreal o que acontece ali. Pra vocês terem ideia, a zona, eu vou falar a zona porque é o que todo mundo conhece, né? Sabe a zona, se localizar, ela né? tem várias ruas assim, ó, que desce. Pegou até mal, né? A zona parece que todo mundo conhece porque vai pra zona, não é isso, gente? É porque em Rio Preto esse lugar ficou conhecido ali na região do Itapema, perto do Shopping Norte, ali naquela redondeza ali, né? No Jardim Paraíso. Enfim, tem várias ruas que descem, mano. E tem um rio que corta. Que aí, sim, ali é bem bairro. naquela baixada ali. Ali é bairro. E aqui essa baixada é a zona. E desse rio que corta, existe uma mata ali, né? Uma mata até grande, assim, razoavelmente grande. E é onde desemboca o esgoto. Tanto da zona quanto do bairro pro lado de cá. Pode crer. Sei onde que é. Tem gente que mora ali. Você tem noção? Que mora. Não é que passa um tempo ali. Tem gente que mora ali. Tem mãe que foi buscar o filho e de tanto ir, voltar, desistiu. E ficou ali. Mano, é absurdo. É absurdo. A Zona Norte é um negócio assim que girou de fato uma chave na minha cabeça, que eu achava que existia uma forma de lidar com isso. Ali me mostrou que não. Ou a gente faz isso junto, todo mundo, e se empenha para que aquilo ali aconteça, para que a gente mude uma realidade, ou não vai mudar. Eu sei que você é muito cauteloso para expor, né, as situações e deixar mais explícito o que você vivenciou.
e viu, né, de perto. Mas eu acredito que é notável, até mesmo no percurso em que você conseguiu envolver pessoas para participarem, tornar isso explícito mesmo, mostrar mesmo essa realidade, né? Traz um pouco mais de detalhes para as pessoas saberem o que você já viu. Porque tem gente que não tem noção, mano. Cara, assim, vou Entendeu? contar Eu mesmo não tenho noção. Eu imagino que você pode falar coisas aqui que eu falo, mano, não acredito. Cara, foi o que eu te falei. Tem essa história que acho que foi a que mais me marcou. Até hoje, assim, sabe? Tipo, de tudo que eu vivi no projeto. Que era nesse lugar, nesse esgoto. É um esgoto, é uma boca de lobo do tamanho dessa porta ali. Que, assim, é céu aberto, que vai jogando naquele rio ali. Um frio, mano. Frio, porque você vai... É uma mata, sabe? Eu não sabia que tinha como entrar lá, enfim. E o filho dessa mulher começou a se envolver com droga. E ela ia toda vez buscar ele. Buscava. Aí ele voltava, buscava. E ficava... Até que chegou um dia que ela... E ela morava onde? Lá pra Zona Norte também. Lá pro Santo Antônio, enfim. Lá Tinha um lugar pra morar. Tinha um lugar pra morar. E aí até que e ele descia ali pra usar droga. E às vezes não voltava pra casa. Aí ela ia buscar ele. Às vezes ele passava dias sumido e depois aparecia em casa. Mas ela sempre ia pra lá porque era o lugar mais provável, né? E às vezes ela achava ele lá, trazia ele de volta. E aí chegou um momento que ela resolveu experimentar, porque tava ali, tava no meio de todo mundo, tava... Enfim, aí ela... Numa dessas ela experimentou e falou, vou ficar aqui com meu filho. Porque aqui eu não fico longe dele. Ele não some, eu sei onde ele tá, eu sei que ele... E realmente os dois moram lá até hoje. Crack. Ela tem uma barraca que ela botou lá no meio. Eles têm várias barracas lá, tipo, montada de pau mesmo, pano. Ou barraca de acampar, sabe? Uhum. E ela mora numa dessas com o filho, ela desistiu. Ela falou, não vou mais não, vou ficar aqui. Tá lá até hoje com o filho. Meu Deus. Mano. Existem casos de pessoas que vieram buscar tratamento de saúde, fila gigante do SUS e não era chamado nunca, aí o cara despendeu todo o dinheiro que ele tinha pra ficar aqui durante um tempo e acabou o dinheiro, não foi chamado, não fez a cirurgia. Família... Se o cara tá aqui, teve que vir para Rio Preto para fazer um tratamento de saúde no SUS, é sinal de que nem a família do cara tem tanto dinheiro assim. A família não conseguiu ajudar, o cara falou, beleza, vou ficar na rua. Até eu ser chamado para resolver o meu problema de saúde. E aí passa a vez dele no SUS, o cara vende celular, o cara, enfim, vende tudo que ele tem, se desdobra para tentar se manter de maneira minimamente digna, sabe? Até que chega uma hora que você cansa, ou esgota recurso, ou você desiste mesmo. Sabe? O cara fala, vou ficar aqui. Tem caso de mulher que tá na rua desde quando nasceu. Mulher, que é raro. Meu Deus, mano. É raro você achar mulher na rua, mas tem uma mulher que a gente conheceu que tava na rua desde quando... A gente falou, qual que é a tua percepção de casa? Qual que é a tua lembrança de casa? Ela fala, nenhuma. Desde quando eu me lembro, eu durmo na rua. Cheguei a dormir na rua com a minha mãe morreu, eu consegui sozinho. Sabe? Uhum. Então, assim, óbvio que eu tô citando aqui situações assim, que me marcaram, que não é uma regra. Uhum. Sabe? Existem essas histórias na rua, mas não é a regra, sabe? Quando eu liderei o movimento nacional, eu fiz parte do movimento nacional, éramos em 44 unidades. 2 fora do país, inclusive. Foi quando a gente fez a primeira ação a nível nacional, de inverno. A primeira coisa que eu quis saber é, tipo, vamos tentar levantar alguns dados para a gente entender o que leva a pessoa a ir para a rua, sabe? Por que você está na rua? Ah, porque eu comecei a usar droga. Por que você começou a usar droga? Vamos voltando, sabe? Para a gente tentar identificar. 46% desses dados que chegaram até mim eram por problemas familiares. Como essa mulher aí, que eu acabei de citar. Nasceu na rua, viveu na rua, cresceu na rua, e a realidade da rua é essa. A realidade da rua é, infelizmente, a droga. A droga não é que é fácil, mas assim, tá todo mundo ali. Tentando fugir da realidade, tentando esconder os problemas, tentando... Então é isso, é a rotina.
sabe? Nem todo mundo que tá na rua usa droga. Eu conheço gente que tá na rua que não usa droga, que já saiu da rua, gente que ainda permanece na rua, que não usa droga, mas enfim, é raro, sabe? Mas... Então, assim, 46% relataram que eram problemas familiares. Problemas de abandono, de agressão, de falta de estrutura, de que foi pra rua para poder comer, de que foi pra rua, entrou pro tráfico para poder ajudar em casa, que, enfim. Aí vira uma bola de neve, né? Tipo, a pessoa de um lar desestruturado, sem condições financeiras, óbvio, o pai saía... Teve um moleque que ele tava na rua com 17 anos. A gente não chegou a postar a história dele porque ele era menor, né? Que ele falou que ele morava em uma das favelas de São Paulo. E aí, o pai dele saía de casa para trabalhar 5h30 da manhã. Porque ele demorava 2 horas para chegar no trabalho. Então ele chegava lá 7h30, 8 horas no trabalho. E o pai dele trabalhava na obra. Então, tipo assim, ele saía do extremo, não lembro agora qual extremo que é, para ir pro outro lado da cidade de São Paulo. Então, muito longe. E no final da obra, eles começaram a trabalhar, tipo, hora extra para entregar logo e tal, não sei o quê. Então, tipo, a obra acabava 8h30, 9 horas. Pro pai dele voltar para casa, comer, dormir e tal, não sei o quê, não compensava. Ele falou que o pai dele começou a ficar lá, sabe? Porque até ele voltar para casa, tal, não sei o quê. Nossa, sair isso dentro de São 5h30, Paulo. tal, não sei o quê, sabe? Então ele falou, no final da obra, eu lembro do meu pai não voltar para casa. E minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe era... Não lembro o que a mãe dele fazia. Se eu falar que eu vou estar mentindo, mas... Enfim, a mãe dele saía para trabalhar e ele ficava sozinho em casa. Aí, como ele saiu muito cedo, a obrigação do moleque ir pra escola era dele mesmo. O moleque começou a não ir pra escola. Aí não foi pra escola, vai pra rua, se envolve com o que não pode, com o que não deve, enfim. Ele falou, quando eu vi, eu já estava completamente envolvido nisso tudo. Já tinha arrumado briga com não sei quem, já tinha feito isso, já tinha aquilo, já tinha sido ameaçado e tal. Tive que sair fugido de São Paulo e tô aqui hoje. Com 17 Caraca, anos. mano. E os pais não sabiam? Nem fazia sabe? ideia. Nem fazia ideia. A gente já achou pai de família aqui, que a gente postou história, e o filho entrou em contato com a gente. Caraca. Sabe? Então, tipo assim, o cara tá aqui, tem N problemas na família, decide largar tudo, abandonar tudo. Já tem o filho maior, né? Era um senhor, coitado. E aí... Assim, não suporto minha família, não quero mais lidar com a minha família não me entende, minha filha. Vou embora. Aí o filho entra em contato, a gente tenta fazer esses ajustes, sabe? Então, assim, 46% da galera que tá na rua, de acordo com a nossa bolha dos invisíveis ali, era por problema familiar. O segundo era o problema econômico, perdeu o emprego. Olha que loucura. A gente tentou mapear como essas pessoas que perderam o emprego foram parar na rua, e a gente percebeu que ninguém, assim, não é uma obrigação, não acho que é uma obrigação, tipo, quem consegue fazer isso é privilegiado, nós somos privilegiados de fazer isso. Todo mundo que recebia um salário utilizava o próprio salário dentro de casa. Ou seja, perdeu o emprego, ferrou. Mês seguinte não paga aluguel, não come, não sei o quê. Tipo, isso junta 1 mês, junta 2 meses, junta 3 meses, o cara é despejado, tal, não sei o quê, e acaba ficando na rua. Aí você vai pra rua, é uma outra barreira para você arrumar emprego. Porque tá na rua. Porque tá na rua, você não tem endereço. Você tá na rua, você não é boa gente, você usa droga, você é isso, você é aquilo, você é criminoso. Então, assim, é um problema muito mais profundo do que achar que as pessoas estão na rua e usam droga. Sabe? Tipo, não é isso. Como é que você vai falar pra essa mulher aí que viveu a vida inteira na rua, ou pra esse moleque que não teve estrutura em casa, que tem uma casa é bom? Sabe? A concepção que ele tem de casa tá completamente distorcida. Porque casa é um ambiente de família, né? Então. Então, assim, pra gente combater isso, a gente precisa ter esse engajamento. A gente precisa se envolver do lado de cá, saber desses números, saber desses dados e saber como operar diante dessas necessidades, sabe? Essas várias frentes, né? Porque existe um tratamento aí de tentar amenizar, né? Consertar seria uma palavra muito forte, né? Amenizar, pelo menos, esses efeitos inicialmente e nesse engajamento ir tratando de forma preventiva também, né? É isso. Porque quando você vai para esse ambiente familiar, pô, a gente percebe lá 46% problema de família.
Cara, quantas coisas precisam para uma família funcionar bem, né? Marido e esposa precisam se entender bem, tem que ter inteligência emocional, tem que desenvolver comunicação. A questão financeira envolve muitos fatores também. Fatores econômicos estruturais de nível nacional até global. Envolve a mentalidade mesmo de dedicação por parte das pessoas em estudar, em aprender algo novo, em se expor em alguma possibilidade nova. A base educacional, né? Que também é um problema público, né? A base educacional para preparar essas pessoas, porque hoje, mesmo quem tem condição de pagar uma faculdade, muita gente sai despreparado para trabalhar. Sim. Mesmo pagando a faculdade, estudando nas melhores escolas, aí vai lá, paga a faculdade, fica 4, 5 anos, e o cara não tem condição, às vezes, de desempenhar uma boa função no emprego, vai arrumar um emprego para aprender no emprego. Sim. Então é muito mais complexo, né? É muito mais complexo e o que torna também muito mais difícil o engajamento, a solução do problema. Porque é isso, né, cara? Envolve tudo isso que você falou. E já existe, vocês já desenvolveram, assim, um passo a passo para esse tratamento, né? Tipo, por onde a gente começa, né? As pessoas estão assistindo, pô, quero engajar, quero ajudar. Por onde a gente começa? O que a gente tem que fazer nesse começo? E depois, quais são os próximos passos? Imagina que tudo tá dando certo no nosso mundo onde tudo é ideal. Uhum. Cara, existe um modelo que a gente acredita ser o mais adequado. Sem que a gente... Eu vou falar isso agora, mas assim... Sem romantizar a ideia da liberdade de estar na rua, tá? Assim, não vamos romantizar. Tem que tomar muito cuidado também para não romantizar isso e tornar isso uma historinha bonitinha e tal, enfim. Existe um modelo que a gente acredita ser o adequado, em que a gente consegue preservar as vontades da pessoa. Que assim, a pessoa também, a gente precisa ser realista em dizer que a pessoa pode querer estar na rua. Não querer, mas assim, é o direito dela ficar, sabe? Posso ser muito mal interpretado por causa dessa frase, mas Eu entendi. enfim. Tipo, eu entendi. Não, É um direito dela, certo? Então, assim, a gente precisa preservar esse poder. Talvez a pessoa não queria ter ido pra rua. Ninguém gosta de estar na rua, isso aí é fato. Uhum. Ninguém gosta. Ninguém acorda, você não acorda um dia e fala com vontade de ir pra rua. Tá na rua é ruim, mano. Uhum. Só que, tipo assim, dentre todas as possibilidades que ela tem ali, Ela prefere. como essa mulher aí, esse cara, esse moleque e tal, não sei o quê, sabe? Por exemplo, a mulher não queria estar na rua. Só que entre ter que ficar indo e voltando com o filho dela usando crack lá, ela falou, quer saber? Eu prefiro ficar com meu filho na rua. Entendeu? Dentro das minhas possibilidades, estar na rua usando crack com meu filho é melhor. Na cabeça dela foi isso, a decisão, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado pra falar esse tipo de coisa. Mas é isso, a ideia é essa. Então, existe um modelo em que a gente precisa preservar a dignidade e a vontade, o poder de escolha do ser humano. E, em paralelo a isso, ir inserindo aos poucos as obrigações da sociedade. Você precisa vir aqui 2 vezes no mês para prestar algum tipo de serviço. Ainda que o cara volte para a rua. No modelo ideal, o cenário ideal seria a gente mexer geograficamente nesse cara. Tirar ele do lugar, colocar ele no lugar e oferecer condições dignas ali. Porque uma coisa é você tirar o cara e enfiar ele numa clínica ali que ele não vai ser ouvido, não vai ser tratado, enfim. Mas vamos imaginar um cenário bom. Pô, tira o cara, bota ele na zona sul de Rio Preto. Numa casinha ali pequena e tal. Que é um lugar para ele pelo menos voltar. Durante o dia ele passa 2 vezes na semana ele vai trabalhar. As outras 2 vezes na semana ele vai no psicólogo, ele vai se tratar, vai no centro pop, enfim. E os outros 3 dias na semana ele tem para ele fazer o que ele quiser. Lazer, enfim. E inserindo aos poucos essas obrigações na vida das pessoas, que é até uma medida é uma maneira de medindo a febre, sabe? Tipo assim, pô, a gente consegue inserir mais coisas, a gente consegue reduzir mais, a gente precisa trazer ele para perto ao invés de deixar ele longe, sabe? Esse tipo de engajamento é muito difícil de acontecer. Entendeu? Porque demanda muito trabalho, mano. Muito trabalho. O poder público não tem condições, talvez não tenha vontade política para isso. Sabe? De, tipo assim, de ter alguém acompanhando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, enfim, que seja.
a ponto de dizer assim, não, ele não está dando bem, ele está tendo... E é importante entender que também a recaída faz parte do processo de melhoria. Então, não é que a pessoa saiu, ela não vai mais, ela vai e faz parte. E fazendo esse mapeamento, você precisa de engajamento, mano. Acho que a palavra para você, de tudo, assim, de todo lugar que eu vou, é tipo engajamento. Você precisa desse engajamento. Você quer ajudar as pessoas, você precisa se engajar. Você precisa sentir a realidade delas. A gente, vamos supor, você falou aí que tem mais ou menos... Isso na estatística que provavelmente está defasada. A gente tem quase 900 pessoas. Ah, é. Só para concluir isso aí. Na nossa conta, bem por cima, assim, a gente tem mais de 1.200. 1.200 pessoas. Com 1.200 pessoas, na sua concepção, para essa primeira etapa funcionar, né? Vamos imaginar num cenário hipotético do mundo ideal. Para essa primeira etapa funcionar. A gente tirar essas 1.200 pessoas para ter um lugar num ambiente totalmente diferente, inserir ela em atividades, né, de psicólogo, trabalhar e tal, se envolver nas obrigações da sociedade. Para fazer essa primeira etapa para 1.200 pessoas, na sua cabeça, de quantas pessoas a gente precisa? Cara, pelo menos 1.200. Porque eu acho que esse tratamento individual é o que faz parte da melhora, no cenário ideal, sabe? Eu preciso ter uma pessoa engajada com a tua história. Eu preciso ter uma pessoa engajada com a tua necessidade, que se sensibiliza daquilo que você tá me dizendo. Porque, mano, quando a gente vai pra rua pra entregar uma marmita, você fala, mas eu converso com as pessoas, mas eu isso, mas eu aquilo, mas talvez você não tenha o engajamento e a pessoa te conte aquilo que ela quer que você saiba. Te conte um cenário ideal, te conte um cenário, sabe? A pessoa só vai se abrir com você de verdade a partir do momento que ela criar uma relação de confiança. Porque ela tá na rua, ela tá vulnerável, sabe? E a partir dessa relação de confiança, a gente começa a construir essas pontes, sabe? Então, assim, Pedro, no cenário ideal, mano, seria uma pessoa para cada pessoa em situação de rua. Porque aí eu consigo me mobilizar e me sensibilizar com aquela história e trabalhar para aquela pessoa. Sabe? Agora, diante da possibilidade, que é inclusive isso que a gente tenta conversar com o poder público, são grupos de trabalho. Sabe? Que é um grupo de trabalho, 2 pessoas. Uma pessoa voluntariada, talvez, que queira fazer ter esse engajamento com um profissional qualificado, seja assistente social, psicólogo, enfim. Então, 2 pessoas atendem um número X de pessoas em situação de rua. Então, tipo, a gente cria grupo de trabalho e vamos colocando as pessoas dentro desse grupo de trabalho. Esse cenário eu acho possível, completamente possível. As mesmas pessoas sendo atendidas pelas mesmas pessoas todos os dias. Sabe? Criar esse vínculo. Imagine num cenário hipotético também que, pela própria iniciativa do movimento, o RP foi capaz de levantar os recursos necessários para fazer essa ideia que você falou acontecer. Pagar essas pessoas uma remuneração justa para elas executarem esse trabalho, bancar o que é necessário para essas pessoas voltarem para esses ambientes, conquistar oportunidades para essas pessoas irem arrumar alguma coisa para fazer e assim por diante. De quanto recurso você acredita que a gente estaria falando? Nossa, cara, não sei. Nem noção? Não sei. Porque eu imagino que os profissionais precisam ser muito bem remunerados para isso. Porque é um trabalho desgastante. Sabe? É um trabalho que demanda tempo, demanda estudo, demanda um network muito bom, sabe? Então, o profissional ele não pode só ser um profissional, sei lá, da psicologia aqui. Ele precisa ser um profissional da psicologia que entenda a necessidade do cara e consiga buscar possibilidades fora daquela relação para ajudar esse cara. Sabe? Eu falo cara porque a população de rua é majoritariamente masculina. Então, assim, e um voluntário também para dar esse suporte, esse auxílio. Então, assim, você vai parar a vida de uma pessoa, de 2 pessoas, de um profissional e de um voluntário para atender uma outra. Então, assim, é difícil eu não sei quanto custou uma hora de um psicólogo hoje, sabe? Mas imagino que é algo entre 200, 250 reais.
talvez remunerar de acordo com a jornada de trabalho desse grupo, sabe? O voluntário, a gente dá uma ajuda de custo por mês, sabe? Para motivar, mas seria voluntário. A ideia é que seja voluntário. E essa quantidade, esse profissional, ele conseguiria atender quantas pessoas? Seria bom atender 5 horas por dia, né? Tipo, 5 pessoas, todas as semanas, até 2 vezes na semana. Sabe? Pra criar o vínculo mesmo. É importante criar esse vínculo. Porque o cara vai Ter no tipo de atendimento. né? Até ele se abrir e falar as verdades que ele precisa falar, né? Você entendeu? Aí na outra semana já trocou. Aí outra semana vai outro psicólogo. Aí vai outro assistente. Outro não sei o quê. Então é como se ele tivesse sido jogado de lado. Você vai empurrando o cara ali pra... Sabe? Tô oferecendo um trabalho, mas e a efetividade desse trabalho? Sabe? Então é importante que os profissionais sejam bem remunerados para que eles queiram ficar. Porque aquilo lá é um trabalho, ele está trabalhando. Sabe? E queiram também trabalhar com esse propósito de que, pô, vou estar ajudando as pessoas, estou ajudando a cidade. Sabe? Porque é um problema. Pessoas em situação de rua é um problema. Então, assim, eu preciso começar a fazer essas inserções aos poucos, sabe? A maioria, não sei se existe essa estatística também, desse pessoal que tá na rua, pede dinheiro? Pede. Todos eles? Pede. Porque eles não têm renda, né? Pede dinheiro no semáforo, Pede então. no semáforo. Tem como calcular quanto que esse pessoal consegue tirar ali no semáforo? Cara, tem gente que ganha R$20 por dia. Sabe? Que a gente ouve, a média é essa, sabe? A média de R$20 por R$20 dia. por dia. Vezes E aí- 1.200 pessoas, a gente estaria falando de R$24 mil Então, você já fez a conta? Por mês. Vou pegar o calculador. É. Porque... 20 vezes 1.200, 24 mil. Olha que louco, né, mano? Ai, que doideira. Imagina pro movimento arrecadar um valor assim, né? Vai um trabalho, vai aí um patrocínio, Você vai tá aí doido. empresários, pessoas engajadas com desejo, né? Seria 24 pessoas que têm condição de colocar R$1.000 no projeto por mês. Para dar R$24 mil. Seria... Como é que é? Então, se fosse 10 mil pessoas, e o Preto tem 500 mil habitantes, pô. Isso aí mesmo. É. 500 mil. Teoricamente, não é um número muito distante, né? Mas a grande questão é que quem não está envolvido, até mesmo por conta... Talvez a falta dessa exposição mesmo. Você comentou comigo a dificuldade da confiança, que as pessoas, né, não vão ter confiança num projeto assim. Só que eu queria chamar a atenção de quem está ouvindo e assistindo o podcast é que quando a gente coloca a gente já está doando esse dinheiro. Isso que eu queria chamar a atenção, entendeu? A gente já está doando esse dinheiro. Quem nunca deixou lá R$1, 50 centavos, R$2, ou fez a boa do dia do cara lá e deixou vintão na mão dele pra ele, vai ali comer um McDonald's ali. De vez em quando tem alguém na beira da Andaló ali. Eu já fiz isso, pô. Você que tá ouvindo, certamente já deve ter feito por alguém também. Então esse dinheiro ele já tá indo. Porém, essas pessoas elas não têm, infelizmente, inteligência emocional para lidar com essa situação. Tomar a melhor decisão, né? Para lidar com esse recurso. Infelizmente, a maioria vai mesmo lá comprar mais uma pedra de crack porque ele vai poder passar mais horas de tempo sem estar sentindo a dor da fome ou do desamparo ou do desabrigo É isso. do que um prato de comida que daqui 2, 3 horas ela está com fome de novo. Né? Quando um projeto com pessoas engajadas e se movimentando para fazer alguma coisa de fato mudar, com um recurso desse, poderia fazer muita diferença, não poderia? Nossa senhora. Eu fico até sem palavras para saber o que eu faço com isso aí. Porque, tipo, não que eu não saiba. Mas é que nunca foi uma possibilidade. Sabe, a gente trabalha, como eu te falei, com voluntariado. Quando a gente consegue levantar recursos, é assim, na medida. Sabe, às vezes tem até que tirar coisas das ações, porque a gente não bateu a meta que a gente esperava. E para ter um trabalho contínuo, a gente precisa desse tipo de arrecadação contínua. A gente precisa de um patrocínio contínuo. E é muito mais fácil arrecadar para um evento do que ir contribuindo mensalmente ali e tal, para que a gente não precise arrecadar tudo no evento. Sabe, a gente vai criando um caixa do projeto, enfim, seria o cenário ideal. Mas é muito difícil isso aqui em Rio Preto, né? Rio Preto, porque a gente citou São Paulo. São Paulo consegue fazer isso muito bem. São Paulo tem os patrocinadores ali que oferecem X reais por mês pro projeto, sabe? Para manter o projeto, porque acreditam no projeto e tal.
Quando a gente fala isso em Rio Preto, a gente esbarra na ideia de que, pô, vou ajudar a população de rua? Não vou. Tô ajudando bandido, tô ajudando drogado, tô ajudando não sei o quê. Só que não entende que isso, de certa forma, esbarra nele. Lógico. Sabe? Que a população... 1.200 pessoas a mais trabalhando, meu amigo. É isso. Que impacto que gera com a economia. Dali outra? sai um empresário. Não, tem casos no projeto, ressocializados do projeto, que a gente arrumou um trampo de pintor pro cara num bico, numa obra aqui. Hoje o cara tá em Curitiba, trabalhando para Boticário, de pintor lá. Olha, mano, Sempre que que a legal. Boticário vai lançar uma obra, um empreendimento, alguma coisa, ele é direcionado para essa obra, para pintar a obra. Ele coordena um grupo de pintores ali do... Foi até doido que esse dia ele me ligou, até me emociona um pouco falar, que ele me ligou de vídeo. A hora que eu atendi, juro, ele tava assim, ó. Nossa. Que ele tinha colocado aparelho no dente, mano. Nossa. Você tem noção? Caraca, mano. Então, é isso, sai essas pessoas. Hoje o cara coordena um grupo de pintores dentro do grupo Boticário. Ele coordena o grupo. Assim, ele é o Nossa, responsável. eu arrepio, mano. Tá maluco. Ele é o responsável ali. Vai lançar lá em, sei lá, São João do Meriti. Tava na rua esse cara, mano. Tava na rua. Quantos desses estão na rua, mano? E olha que doido. Sabe como que ele saiu da rua? Tem muita gente que acha, quando a gente faz nossas ações de Natal, enfim, que fala, vocês estão entregando muita coisa. Vocês estão fazendo o cara se manter na rua. Isso motiva o cara a querer ficar na rua. Cara, é uma vez no ano. Quem que fica na rua? Quem que fica 364 dias na rua esperando um dia? Que isso. A gente fez a primeira ação na praça, Dom José Marcondes, que a gente colocou as mesas na rua. Pra galera, em vez de pegar a marmita, poder sentar e comer e ter a ceia ali, sabe? Eu vi as fotos. Foi a primeira, em 2018. 2018. Foi a primeira ali. A gente colocou a mesa, decorou, entregamos um prato de comida bom, refrigerante, entregamos até sobremesa, doação de roupa, atendimento médico, enfim. A gente fez uma ação completa. Depois, e ele chegou bravo, esse cara, porque a gente tava distribuindo senha. Pra, tipo assim, porque essa senha a gente tinha um controle de quantas pessoas passaram e você entregava ela e pegava o prato de comida, né? Chegou bravo, que tinha acabado a senha e tal. E... O pintor aí que você tá falando. que até então tava na rua. E aí participou da ação, tal, pegou roupa, passou pelo atendimento médico, comeu, tal, não sei o que, saiu felizão. Ele chegou, chamou um voluntário de um projeto lá do canto e falou assim, cara, fazia tempo que eu não comia bem. Fazia tempo que eu não sentava e comia com quem convive comigo. Porque eu tava sentado ali, eu conhecia todo mundo, porque a gente passa pelo centro pobre, a gente passa tal, não sei o que. Então eu convivia com essas pessoas e foi muito legal eu comer e estar conversando com elas, aproveitando tal, não sei o quê. Ele fez esse comentário, o cara veio e me contou depois e beleza. Isso foi no Natal. Em janeiro, surgiu uma oportunidade desse emprego aí. Um cara que trabalhava nessa construtora. Tinha um voluntário do projeto que trabalhava nesse construtor, nesse lugar de prestação de serviço, comunicou com a gente indicou ele, que sabia que ele era pintor e tal. Ele aceitou o trampo e quando ele aceitou e deu certo, ele voltou para falar com a gente. Tava eu e mais 3 pessoas. Na rua ele parou e falou assim, ó, o que mudou a minha percepção foi aquela ação de Natal. Porque eu lembrei o que é eu sentar numa mesa e comer um prato de comida. Porque até então, tudo que eu comia era uma comida muito ruim, onde eu não era bem tratado, ou um prato de comida na beira da sarjeta. Pela primeira vez eu pude lembrar de como eram os meus almoços, meus jantares de Natal, quando eu convivia com a minha família. Caraca. Então é isso que eu quero pra minha vida, ele falou. Eu vou aceitar esse emprego porque é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero mais viver nessa vida. Meu Deus. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, não é muita coisa que a gente faz. A gente só faz aquilo que a gente queria ter. Aquilo que é, pô, qual é o mínimo pra eu passar a ceia de Natal? É comer uma comida boa com quem convive comigo, mano. A gente convive com a nossa família. Os caras convivem entre eles. A gente tem todo ano, todo dia, todo fim de semana. E aí esse cara saiu da rua, tá lá trabalhando até hoje, botou o aparelho no dente. Que legal, velho. Tá, tipo, é o pintor responsável ali, sabe? É isso, cara. Uma história assim valeu a pena, né? Não, se o projeto acabar hoje, eu tô satisfeito. Tô satisfeito. Com essa história aí, eu tô satisfeito. Uma pessoa mudou. O reflexo que isso pode gerar, a gente não consegue nem calcular, porque o nosso pensamento ele é limitado no nosso tempo de capacidade de desfrute.
Então, se eu posso desfrutar da minha vida por 80 anos, meu cérebro fica limitadinho aqui. E às vezes eu nem consigo conceber essa ideia de fim. Mas se eu começo a olhar para toda essa situação como Deus olha e se expressa na Bíblia, como um Deus geracional, a gente consegue imaginar, pelo menos pintar, qual é o impacto que isso pode causar em gerações. Uma pessoa que não era mais economicamente ativa, que estava precisando receber cuidados de outras pessoas que são economicamente ativas, saiu da rua, arrumou um trampo, coordena um grupo, colocou o aparelho, vai ter um sorriso mais bonito e vai impactar gerações. Vai impactar gerações. Ah, Thiago, talvez esse cara não tenha filho, né? Se ele tiver filho em algum momento, ele vai impactar a geração dele mesmo. Mas se ele não tiver, só dele estar convivendo com as pessoas que estão ali, a história dele tá indo por ele. A história dele tá indo aqui agora. Sim. A história dele pode inspirar alguém e fazer a diferença na vida de outra pessoa. A história dele pode fazer, talvez, a gente criar melhor nossos filhos. A história dele pode comover o coração de alguém aí para fazer parte do movimento. Falar, mano, quero participar dessa causa aí e ajudar, contribuir. Né? Sim. E assim como eles, tem alguns outros casos, né? Que a gente sempre gosta de contar, porque é exatamente o que você falou, talvez isso motive as pessoas a quererem participar. Como o seu Oswaldo. O seu Oswaldo foi uma das primeiras pessoas que a gente encontrou lá em 2017, 2016, que não enxergava nada, cara. Nada. Tanto que o depoimento dele, ele até falou, cara, eu não consigo enxergar, eu não tenho problema disso, tal, não sei o quê. Postamos a história dele, uma médica viu, uma oftalmologista, falou, cara, eu consigo resolver o problema dele. Traz ele aqui na clínica, tal, não sei o quê. Tá aí, o seu Oswaldo tá até hoje enxergando, ela deu óculos pra ele, hoje ele até troca de óculos conforme passa o tempo, sabe? Ela deu a cirurgia pra ele, deu os colírios que ele precisa pingar, enfim. E aí ele conseguiu sair da rua, foi pra uma casa de acolhida, sabe, de idosos, assim, que ele é bem velho já. Antes ele ficava na rua pra, tipo assim, vou comer. Vai lá no Bom Prato, que é 1,50. Aí ficava o dia inteiro na rua, acabava bebendo, se envolvendo e tal. E sem enxergar nada, bicho. Sabe? A vida dele melhorou muito porque ele começou a enxergar, ele consegue ir pros lugares sozinho, ele não faz mais nada dependendo de alguém, Cara, sabe? quanto vale enxergar, né? Então, sabe, pra médica, ela ficou, cara, super feliz de ter ajudado, demorou meia hora a cirurgia, talvez, sei lá. Aí deu um óculos pra ele, deu os colírios pra ele se manteve ali durante um tempo. Esses dias, né? Até 2021, acho que foi a última vez que a gente encontrou ele. Ele tinha até trocado o óculos. Caraca, Sabe, mano, tipo, que louco. Ele tinha um óculos pretinho, sabe? Depois eu vou te mostrar a foto dele. Aí ele tava com Seu óculos... Oswaldo tá enxergando por causa de alguém que se engajou. É isso. Parou de cair na rua, que ele vivia Parou de cair na reclamando rua. que ele caía. Simples, né, mano? Enxergar. É isso. Cara, que louco, né? Que louco. Conta mais alguma história aí, inspiradora. Porque é legal as histórias que as pessoas, elas, quando escutam as histórias, elas se inspiram mesmo, porque eu acho que um dos motivos da falta de engajamento é não ter esperança de mudança. Sim. Ah, isso daí não dá resultado, né? A gente põe ajuda e depois volta tudo pras drogas, ou então isso e aquilo. Ah, vai ser tempo e dinheiro desperdiçados. Mas, cara, eu vejo assim... Um empresário que tá assistindo aqui, tem empresário que acompanha podcast. Pensa comigo, você captura 100 leads pra vender pra um na internet, geralmente. É verdade. Não é não? É? Quando é por indicação, de 10 indicações que você pega, você fecha 4, 5. Porque indicação vem quente, negócio quase fechado. Por que o cara da situação de Rússia quer 100% de assertividade, 100% de resultado? Infelizmente, não vai ser todo mundo que vai ter o resultado que a gente quer. Mas quanto mais pessoas envolvidas e quanto mais recurso entrar para dentro do projeto, maiores são as chances. Exato. Não é? Exato. Porque a gente consegue ampliar frente de trabalho, consegue ampliar engajamento, consegue, enfim... Estrutura, tudo. Tudo. Por exemplo, se a gente tivesse... se todos eles hoje quisessem ir tomar banho em algum lugar, tem lugar? Não. Se tivesse dinheiro, daria pra ter lugar, Sim, daria. né?
Menos um problema. Bom, lugar pra tomar banho tem. E agora, vamos ver se a gente consegue levar eles pra tomar banho? Já é uma parada, né? Sim, sem dúvida. Então, uma mesa pra todo mundo sentar e comer. Tem pra 1.200 pessoas hoje, pra todo mundo sentar e comer? Não tem, mas com dinheiro dá pra ter, pelo menos a mesa. Com dinheiro dá pra ter a comida também. Né? Ah, todo mundo hoje tem 1.200 posições de trabalho pra esse pessoal trabalhar, e capacitação profissional. Putz, não tem que tirar o cara da droga, tem que desintoxicar, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Mas muitos desses problemas, eles já têm uma trava na falta de estrutura, Exato. né? Na falta de estrutura pra entregar. Porque, bom, depois que eu tenho toda a estrutura, aí, beleza, dos 1.200 pode ser que 100 já estejam prontos pra querer e dar esse passo. Sei lá, 12 que seja, 1% pra querer. Né? E tá pronto pra tomar essa iniciativa, né? Só que você falou sobre o aproveitamento, né? A gente tem 7 anos de projeto. E que a gente sabe que até hoje a gente tirou da rua. A gente tirou não, é muita audácia minha falar que a gente tirou da rua, né? Mas que a gente contribuiu para que as pessoas saíssem da rua até hoje não estar mais na rua, a gente não conta esses que bateram e voltaram, sabe? Uhum. Hoje, que definitivamente nós estamos na rua, são 8 pessoas. 8 pessoas. E o projeto já atingiu quantas pessoas? Cara, a gente tem computado, acho que quase 2.000, um pouco mais de 2.000. Quase 2.000 pessoas pra 8. 8. Só que assim... Quase 5% de aproveitamento. Só, cara, são 8... O que eu gosto de enfatizar, cara, são 8 vidas. 8 vidas. Não pode só entrar na estatística, né? Igual eu mandei agora. É isso, cara. 8 vidas, mano. Sabe, então são 8 filhos. É igual a parábola de Jesus que ele tem lá das 100 ovelhas. Por causa de uma, o pastor foi lá buscar. Sim. Gente, dá uma segurada aí que eu vou buscar uma que desgarrou. Uma. Então, assim, Thiago, Só que aí me fala uma coisa. Teve 8. Fantástico. Extraordinário. 8 vidas transformadas e que não estão mais na rua, são economicamente ativas, podem agora com muito mais facilidade ter família, né? Fazer parte de um ecossistema produtivo, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional, de reconhecimento, vida em sociedade, etc. Qual a pergunta certa? Quantos... Para que tivesse sido mais. Vamos supor, vou só inventar um número hipotético pra gente viajar junto aqui. Para que ao invés de ter sido 8, tivessem sido, sei lá, 16. Quanto dessas barreiras, pra gente não ter esse resultado hoje de 16, quanto da barreira foi falta de estrutura e condições e recursos e pessoas engajadas? E quanto foi por falta do próprio comprometimento dessas pessoas que estão na situação de rua? Então, é bem importante Tem essa esses pergunta. dois lados. É importante essa pergunta, porque muito desse comprometimento da pessoa vem por conta também da sensação de abandono. Da ideia de não ter alguém engajado em realmente ajudar ele em só... Pô, amor, né? sai daqui. Amor. Quer se sentir amado. Todo mundo tem essa necessidade. Todo mundo, mano. É isso. Essa ideia... Cara, amor é engajamento. Você engaja com a tua família, com o teu filho, com a tua esposa. Porque você ama eles, sabe? Então, muito dessa segunda opção vem da falta da primeira também. Sabe? Então, pô, pra que a gente chegue nesse número de 16, sabe? É exatamente isso. É a gente poder ter pessoas que consigam, nesse bate-volta, mano. Muitas pessoas passaram, eu nem sei te quantificar quantas pessoas fizeram esse bate-volta. De sair e voltar, sair e voltar, sair e voltar. Arrumar um emprego e não dá certo. Passa um tempo, dá uma coisa errada e volta. Porque a gente, quando dá alguma coisa errada, a gente vai... Que nem deu comigo, mano. O proprietário do apartamento que eu morava pediu o apartamento de volta. Mano, e agora? Vou arrumar outro apartamento? Não, eu tenho a casa da minha mãe. Sabe? Tem um lugar pra ir. O cara, quando dá errado, não tem. Não tem. Ele que volta pra rua. Então, a falta dessa proximidade e desse acompanhamento faz com que esse número não seja maior. E por que falta proximidade? Porque falta estrutura. Falta dinheiro. Material humano eu não acho que seja o problema. A gente consegue arrumar como a gente conseguiu arrumar em todas as nossas ações, em todos os nossos projetos. Mas o que falta é estrutura, é dinheiro.
Pra galera chegar e falar, não, vou aqui, eu tô prestando esse serviço, vou ser bem remunerado por esse serviço. Sabe? Tem uma fantasia de que o projeto social não precisa de dinheiro, porque tem que ser voluntário. Cara, mentira. O projeto social precisa de dinheiro. As pessoas que estão lá, nem todas estão de graça como voluntárias. As pessoas trabalham, mano. Sabe? Eu preciso de um psicólogo no projeto? Preciso. O psicólogo, ele tá trabalhando, ele tá dando aquilo que ele É a aprendeu. profissão dele. Cara. Tem advogado, tem médico, tem não sei o que, mas eles conseguem fazer o voluntariado pontual, assim como o psicólogo consegue. A gente tem nas nossas ações medidas pontuais, sabe? Cuidados paliativos, enfim. Mas pra fazer um acompanhamento, do jeito que tem que ser, com a quantidade de pessoas que tem que ser também, criar o vínculo, etc., tem que ter Tem que ter tempo grana. dedicado. Então, essa pessoa tem que ganhar por isso. É isso. E tem que ganhar bem, porque é muito desafiador, né? E principalmente por isso. Porque do tempo que a gente tá aqui conversando, você viu o tanto de percalço que existe no caminho. Dentro dessas pessoas que voltaram pra atividade mesmo assim na vida e não voltaram mais pra rua, essas 8. Tem entre eles também pessoas que já tinham problemas graves com droga? Cara, graves, não. Tipo assim, uso muita droga o dia inteiro, todos os dias, não. Tinha com álcool. Álcool é uma droga, né? Mas assim... Diferente do crack, distinção, né? vamos fazer essa distinção. Tinha gente que bebia todos os dias, bebia muito e usava drogas pontualmente, assim, sabe? Vamos botar dessa forma. Mas tem pessoas hoje na rua que usam muita droga a ponto de ser difícil de manter algum tipo de relação. Então essa pessoa logo é jogada pro final da fila, sabe? Mas dentro desses 8 aí a gente teve problema com álcool, com bebida. Que na época era muito barato, né? Era R$1,50, R$2, não me lembro. E o corote. Uhum. E usava, a droga não era o problema central, assim, sabe? E eu confesso que, tipo assim, algumas dessas 8, eu não sei como é que tá a relação com a bebida hoje. O que eu sei é que ela tá trabalhando, tem uma casa pra morar. Ponto. Sabe? Uhum. Tem uns que estão até muito bem, como esse rapaz de Curitiba. Mas é uma falha nossa, sabe? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, cara, na hora de entrar nesse assunto, sabe? Porque é uma barreira que a gente sabe por que as pessoas... Não é que a gente sabe, mas assim, a gente imagina por que as pessoas bebem. Quando a gente conversa, eles falam por que eles bebem e tal. Então você sempre mexe numa ferida muito... Então eu prefiro manter esse contato no sentido, tipo assim, cara, vamos falar das coisas boas, do que tá acontecendo, de como você tá, o que você precisa e tal, não sei o quê. Vamos deixar o teu problema um pouco de lado, sabe? Pra gente ter uma conversa boa aqui. Uhum. Precisava achar uma maneira de, sabe, de resgatar isso, mas é complicado. Sensacional. Cara, o bate-papo assim tá extraordinário, né? E eu penso que agregou muito valor pra mim. Sempre agrega, né? Eu sou uma pessoa muito inteligente, sempre que a gente conversa eu aprendo muito. E pra quem tá assistindo e ouvindo também. Eu vou deixar aqui na descrição os links pra vocês poderem acessar o Instagram do RP. Vou deixar o seu pessoal também, pode ser? Pode Pessoal ser. de seguir. Vou deixar o pessoal do Pedro também, quem quiser entrar em contato. Vai haver em breve aí também, pelo próprio contato direto com ele, vocês já vão conseguir as maneiras de engajar e fazer parte do projeto. Mas a gente acredita que vai haver novas iniciativas aí, né? Sim, Para o pessoal sim. poder participar, para vocês ficarem sabendo também. E a ideia é que isso retome com velocidade, assim, para ser um movimento mesmo de muito impacto. Que você engaje com esse movimento, que você entregue parte da sua vida, né? Pô, será que 1 hora da sua vida por semana você pode? E faz a diferença, não faz? Pô, 1 hora da sua vida por semana faz a diferença, muita diferença para a vida de alguém. Um X% do seu recurso financeiro, que sei lá, R$100, para você dar certo, você pode. E para alguém pode fazer muita diferença, né? 5 pessoas, como a gente já falou. 5 pessoas, né? Passam aí por dia. Então, galera, eu tô muito feliz com a sua presença, né? O nosso bate-papo, ele foi muito produtivo, ele é muito produtivo. E antes da gente encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem pra esse pessoal aí na câmera. Essa câmera aqui.
fala pro pessoal aí uma convocação aí, né? Do jeito que você achar bacana aí, que você quiser expressar, fica à vontade agora que é o seu tempo. Como a gente falou ao longo do nosso bate-papo aqui, só acredito nesse tempo todo de projeto, só para pontuar, eu coordeno RP Invisível, participo de outros 2 projetos sociais, um com criança e outro com higiene básica de saúde para a população vulnerável. Nesses anos de envolvimento com o projeto, eu faço questão de reafirmar aqui que só existe uma maneira da gente realmente ajudar as pessoas, seja no seu trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar, que é com engajamento. As pessoas às vezes ficam com receio de dar esmola, de dar moeda, de dar alguma coisa para o cara que vai pedir no semáforo, porque, pô, o cara pode usar droga. Aí o cara não dá. Aí o cara sai de lá com peso na consciência, pois se ele tiver mesmo com fome. Eu não ajudei o cara a comprar um prato de comida. Você só consegue saber o que ele vai fazer com o engajamento. Então, assim, você precisa se engajar com as necessidades das pessoas. A gente precisa quebrar esse estigma de que eu vou dar para as pessoas aquilo que eu acho que elas precisam. A gente precisa se engajar primeiro para depois empenhar o nosso recurso naquelas necessidades, nosso tempo naquelas necessidades. Então, assim, um apelo, por favor, se engajem. Seja com qual causa você quiser, seja causa ambiental, criança, idoso, população de rua, se engajem. A gente só consegue resolver os problemas da nossa sociedade com engajamento. Existe uma possibilidade, existe um caminho, existem projetos sérios, não estou falando só dos que eu participo, existem N possibilidades para você conseguir ajudar qualquer tipo de pessoa ou causa. Você só precisa de engajamento. É isso. Fantástico. Obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. Muito bom esse papo, muito bom sempre te encontrar. Sensacional. Vamos tomar um café. Vamos. Beijo no seu coração. Até o próximo episódio.